Alô, planeta Terra, alô, Brasil. Deu um tiltzinho no começo aqui para poder conectar, mas está tudo certo. E mais um Jogando Conversa Dentro, né? Estamos aí no segundo ano da nossa live, né? Que a gente faz toda quinta-feira. E esse ano eu resolvi fazer algumas novidades, para não ficar sempre a mesma coisa, né? Já vai ser o segundo mês que eu tenho convidados. Então, em março, eu chamei 4 convidados sem ter um tema geral, né? Veio o Ricardo Mendes do Ir Além, das constelações, veio o Bill da Aldeia do Sol falar de xamanismo, né? A Gabi foi a minha primeira convidada para falar de feminino, a Patrícia Japiaçu, e esse mês eu resolvi falar de Índia. Então, cada quinta-feira vai ter um convidado e eu sempre chamo convidados que são meus amigos. Gente que tem a ver, não é porque é celebridade, é porque é meu amigo. É porque é gente interessante, séria, relevante e gente que eu tenho algum contato profissional, gente que eu tive contato profissional, gente que eu tenho relações sociais. Isso cria um aproximador muito grande nessa história. Então, na quinta-feira passada, a gente teve na primeira quinta-feira, a gente pulou dia 1º de maio, depois no dia 8 a gente teve o Aderson, o doutor Aderson, que é um médico, que é uma referência no Brasil, e principalmente no Rio de Janeiro, na medicina ayurvédica. Hoje a gente vai ter o Narendra, vamos ver se tudo vai funcionar, porque o Narendra e a Chandramani, que é a esposa dele, eles estão num evento, numa feira, alguma coisa assim. Então vamos ver aqui se vai rolar nosso papo com eles. Na quinta-feira que vem tem o Alexandre dos Santos. A Chandra falou que já estão prontos. Na quinta-feira que vem tem o Alexandre dos Santos, que foi presidente da Associação Brasileira de Professores de Yoga. Hoje é a Associação Brasileira de Profissionais de Yoga, que foi a primeira associação fundada no Brasil para o ensino do yoga. E foi a primeira associação que teve um currículo reconhecido por um órgão do governo para poder funcionar como um curso profissionalizante. E eu tive a honra de ser vice-presidente do Alexandre durante 2 mandatos e tive a honra de poder participar das reuniões que definiram o conteúdo programático, a grade curricular desse curso, que foi o primeiro curso do Brasil que foi regulamentado. A Chandramani já está aqui. Bom, deixa eu ver como é que eu faço para convidar. Eu sempre me enrolo com essa coisa. Como é que se alguém aí souber como é que faz para convidar, quero. Como é que faz para convidar? Entrou aqui? A Gabi é minha assessora aqui. Cadê ela? Chandramani. Aqui? Aí, Tem. Aí. Não pôr moderador. Peraí. Estão procurando aqui para ver como é que a gente faz o convite. O Narendra já entrou também. Ela não sabe. É no da Chandra ou do Narendra? A Chandra ou o Narendra? Tá, eles não sabem pedir pra entrar, não? Narendra, Chandra, vocês sabem pedir para entrar? A gente está tentando descobrir como é que faz. Aqui com moderador? Não. Não sei, bota aí. Não. Pode ser que seja. Não é não. Bota o Narendra para ver. Não. É engraçado que não dá pra convidar eles, não. Não, amor, não. Gente, se alguém que estiver assistindo puder ajudar, porque... Aqui achei. Ok. Achei. Já... Maravilha. Já descobrimos. Já mandamos para o Narendra e para a Chandra o convite para entrar. Agora vocês têm que apertar alguma coisinha aí para poder entrar. E alguém está entrando. Eu, a Chandra. Entrou a voz só, né? Ah, não entrou a imagem. Peraí, vou virar. Eu acho que
mim. Pronto, entrou. Agora o Narendrinha. Pronto, a Xandrinha entrou. Agora vamos ajudar o Narendrinha. Gente, deixa eu falar um pouquinho aqui enquanto eles vão entrando. Uma das coisas que eu agradeço muito ao universo Então, na minha vida foi que entra você. Depois eu Ó, entro. Narendra, Depois eu vou. eu tive muita sorte, gente, da vida colocar no meu caminho gente bacana. E não é por meu mérito, deve ser por meu karma. Porque na vida inteira, desde criança, tem essa coisa, né, que é muito legal, assim, como a vida foi me colocando gente relevante no meu caminho. E esse casal que está embaixo faz parte dessa turma. A gente já se conhece há bastante tempo. Eu nunca vou esquecer, eu morava em Visconde de Mauá em 1976 ou 77. E Não, deixa. eu tinha um compadre meu que morava comigo que um dia chegou com um shampoo, falando, eu comprei esse shampoo de um casal. Eles chamavam antigamente Netuno e Lua. E eu comprei esse shampoo de um casal que está vendendo shampoo natural. Foi a primeira vez que eu ouvi o nome dele. Mais para frente, em função de alguns encontros de comunidades, né, coisas que a gente participou, que houveram lá em Visconde de Mauá, eu acabei conhecendo um grupo que foi fundado pelo Narendra e pela Chandra, que se chamava Aurora Espiritual. Eu conheci algumas pessoas desse grupo, o Helder Carvalho, que já faleceu, e frequentei, participei desse grupo um tempo. O Narendra e a Chandra já não participavam mais. E depois, mais para frente, eu voltei a Visconde de Mauá, onde eu morei quase um ano com eles, no ashram que eles tinham lá em Visconde de Mauá, mas a história quem vai contar para a gente são eles mesmos. Namastê, meu amigo. Namastê, Muito Jai bom. Sitaram. Muito bom estar com vocês. Então, Narendra e Chandra, a intenção aqui é ter um papo leve, um papo bate-papo, assim, para as pessoas que estão chegando, né? E tanto para as pessoas que estão chegando hoje, porque essa live vai ficar gravada no meu Instagram, essa live vai para o meu canal de vídeos no YouTube e ela vai como podcast para o Spotify. Depois eu mando os links para vocês. Então, a ideia é as pessoas que não conhecem a gente, não conhecem a nossa história. A gente já está aí nos 70, então a gente tem um bocado de história para contar. Então, eu queria que vocês contassem o que vocês quiserem contar. Como é que foi o começo da história da espiritualidade com vocês? Como é que vocês viveram o começo da cultura hinduísta no Rio de Janeiro? A história do Atmacharya. Então, dentro desse panorama meio biográfico, conta um pouquinho para a gente da história de vocês e o que vocês quiserem falar. O difícil é conseguir colocar toda essa história que você comentou nesse espaço de tempo, né? Então, vamos sintetizar, canalizando aqui para o caminho espiritual ligado com o Oriente, a Índia, tanto o hinduísmo como o budismo também, porque até antes de conhecer a Chandra, eu frequentava o budismo Theravada com o Bhikkhu Aniruddha, lá do Sri Lanka, que tinha a Sociedade Budista do Brasil, lá em cima, em Santa Teresa e tal, tinha retiros. E a gente também estudava pela yoga, vinham alguns mestres da Índia, mas era raríssimo, né? Como veio o Maharishi Mahesh Yogi aqui no Rio, eu me lembro. O próprio Swami Chidananda veio também, deu uma palestra no Auditório do Globo. O Swami Vishnu Devananda também veio. Isso eu lembro, quando você foi em São Lourenço. Teve o retiro em Caxambu, no Hotel Glória. Exato. E também, antes ainda, teve o Ravi Shankar tocando no Municipal. O Ravi Shankar.
que foi fantástico Depois naquela teve época. o Yogi Bhajan lá Na não é? Unidade Humana, Cidade humana, concorrência. promovido pela GFU, a Grande Fraternidade Universal. Aí veio o mestre Yogi Bhajan, além dos mestres da GFU. Então, a presença assim do espiritualidade oriental, hinduísmo e até o taoísmo, por exemplo, a Chandra fazia todo dia de manhã no espaço do Man, Com o doutor que se fazia aula de Shakti com, né? Então, eu acho também que tudo isso tinha uma ligação desde o tempo da macrobiótica. Claro. Porque tinha a macrobiótica, tinha o yoga também. Então, esses dois caminhos, né, filosóficos e práticos, aí atraíam as pessoas espirituais daquela época. E no nosso caso, nós fundamos antes da Aurora Espiritual, nós tivemos uma comunidade em Santa Teresa, cujo nome era Paraíso na Terra, e eu morava lá com um monge da Ananda Marga, e a Chandra frequentava. O Helder também morava, o Paulinho e Mariá, a Padinha. E aí acabamos nos casando lá nessa comunidade. E de lá nós tínhamos programado a ida para o Congresso de Yoga em Bogotá, internacional. E aí vinham vários monges, vários swamis da Índia. O Swami Todos Satyananda foi aí? Esse aí. Ele era o mestre que iniciou vários swamis e eles iam lá. Nós, por milagre, conseguimos chegar lá também, né? Sem dinheiro, sem nada. Chegamos lá e como nós conhecíamos alguns monges, não precisamos pagar para participar do congresso. Nós fomos até pensando em morar no mosteiro lá. Mas depois de ficar um tempo lá, nós vimos que eles não estavam assim seguindo muito os padrões de yamas e niyamas, né? Regras e regulações espirituais, principalmente na parte também sexual, né? Tinha uma ligação com Tantra e tal. Aí nós falamos, não, é que não parece muito verdadeiro. Aí fomos para o Equador. E lá ficamos em outro ashram, que era do Guru Swami Devananda Maharaja. Esse Devananda é de uma outra linhagem, mas era parecido com o Maharishi Mahesh Yogi. Parecido. Eu acho que o Devananda não era discípulo do mesmo mestre do Maharishi? Daquele que era o Shankaracharya? Esse guru do mesmo mestre. Eu acho que o Devananda era mestre. Não, o Shankaracharya era o mestre do Maharishi. Era o Brahmananda, Swami Brahmananda e tal. Era o mestre do Maharishi. O Devananda era discípulo dele também. É possível. É por isso que ele tinha uma linha semelhante. Nós não chegamos a saber exatamente, ficamos um mês lá e depois voltamos para o Brasil. Aí, quando voltamos, nós fomos morar em Friburgo, no Parque dos Alpes, e até o monge budista
que já não era o Bhikkhu Aniruddha, era o outro, era o Shantibhadra Thera. Foi lá, ficou lá, se maravilhou lá do lugar. Aí nós tínhamos um templo de meditação que ia aí. Vocês moraram no Acascai, não, né? Não, era perto do Acascai, da região. Ia lá no nosso Meditar. O Paulo Murilo, que é hoje do Tantra, também ia lá meditar com a esposa daquele a primeira esposa dele. Aí quando teve um retiro, que foi o Helder e Fadinha, e acho que o Paulinho e Mariá também, aí nós tivemos o insight de juntos colocarmos um centro espiritualista no Rio. Aí o problema era conseguir um espaço no Rio. Nós não tínhamos, como chama aquilo, fiador e nem comprovante de renda. Aí tinha um devoto dos Meninos de Deus, o Luiz, né? Casa Isaías, Claro, o nome espiritual, Luiz casado com a Luz. Luiz Marques. Luiz Marques. Ele faleceu já. Talvez a irmã dele ou a ex-esposa esteja viva. E aí ele tinha um apartamento em Santa Teresa, da mãe dele. Aí ele falou, não, confio em vocês. Aí a gente alugou e fizemos lá uma comunidade dentro do apartamento, né? Cada casal em um quarto, e começamos a fazer o trabalho da Aurora Espiritual. Aí, depois nós saímos de lá, conhecemos o Visconde de Mauá, e daí resolvemos nos mudar para Visconde de Mauá. Aí lá primeiro nós fomos para Maromba, uma casa, e lá nós começamos um trabalho cooperativo com as pessoas. Também tinha meditação, yoga, a gente tentou fazer. Aí depois nós fomos nos mudando para outros lugares até chegar no sítio do e fundamos aí o Atmacharya. O Atmacharya finalmente, né? Porque procuramos esse nome também, que nome que a gente ia botar e tal. Mas de todas maneiras, sempre lá no Atmacharya, com retiros e tal, nós sempre tivemos aquele anseio de visitar a Índia e de nos tornarmos também monges na Índia, morar no mosteiro na Índia e tudo. E aí, quando estávamos lá no Atmacharya, várias pessoas passaram por lá, inclusive você também passou. Morando, fora os que visitavam. Fora outros que visitavam, fazendo retiros, enfim, foi bem movimentado. Aí lá que nós tivemos a graça de conhecer finalmente o Swami Tilak. Eu ia falar disso. O Narendra falou de tantos mestres, agora está na hora da gente falar o mais importante deles para a gente, né? Para a gente, para muita gente, né? Que grudou a gente. Aqui no Brasil. O Swami Tilak foi lá nos pegar, né? Foi lá nos pegar. E aí, como um mestre vai lá, né? Então foi maravilhoso. Aí nos tornamos, então, aí discípulos do Swami Tilak. E com esse link do Swami Tilak, foi que a gente foi para a Índia a primeira vez. Não, nós já íamos mesmo sem conhecer o Swami Tilak. Íamos de toda maneira. Claro. Mas, quando ele foi para o Atmacharya, o pessoal que estava morando, nós planejamos a recepção, com sinos, guirlandas e outros adereços. Mas, quando ele chegou no caminho de entrada da casa, que chegava na casa, aí o grupo foi em direção a ele, aí tudo que estava planejado de fazer caiu por água abaixo. Porque tal era a energia dele que todo mundo se jogou no chão na frente dele. Quer dizer, quase que desmaiamos assim na frente dele de devoção e espiritualidade. Eu estava ali. Era um deles. E você sabe que eu sou falante a beça. E eu fiquei responsável por falar eu sou mentira, que eu não consegui falar. Mudou todo o script. Não valeu mais. Acabou
Enquanto o Swami Tilak estava lá, nós falamos, nós vamos para a Índia, queremos o endereço do mosteiro e tal. Aí ele falou assim, para que vocês vão? Vocês estão aqui num paraíso, num lugar maravilhoso. A Índia é muito bagunçada, muita sujeira também, naquele tempo, né? 40 anos atrás. Aí nós falamos, não, mas é por causa da vibração espiritual dos santos e tal. Ah, então pode ir, vocês vão. Que legal. Aí para ir não tínhamos dinheiro, aí conseguimos pegar uma carona no navio. O navio estava passando, a gente botou. Tínhamos uma grande amiga, Célia, que era filha do almirante, que era o diretor do Lloyd do Brasil. O pai da Dona Lira. Não. Esse é outro. Ah, tá. Esse é da Ana Célia. Ana Célia. Ana Célia, tá, André. Aí conseguimos uma carona. Aí ele falou, não, fomos. vocês pagam só a comida. Mas aí nós fomos até Singapura, na verdade. O navio ia para o Japão. O navio ia para o Japão e depois ia voltar. E o comandante fez tanta amizade com a gente que ele queria que a gente fosse até o Japão na volta descer de Singapura. A mulher dele chorou quando a gente desceu. Tinha fazer pão, tinha farinha lá, a gente fez pão fresquinho, porque eles só tinham aquele pão de sanduíche que eles falavam que era um pão volta ao mundo. Tá, então. Ficava no congelador, não estragava. Então, quer dizer, já estamos quase chegando na Índia, porque o navio não chegava. Mas aí tivemos um problema no visto, e aí tinha que esperar muito tempo. Saiu o visto de estudante. Foi aplicado o estudante. A gente falou, não, troca para turista, não pode trocar o propósito da viagem. Aí fomos, então, para Malásia, que era o país vizinho. Ficamos lá no templo Hare Krishna, hospedado. Depois, um Hare Krishna, que era descendente de indianos, nos levou para um outro templo. Em Málaga. Numa cidade perto da capital, Kuala Lumpur, no qual era um templo de Durga e de Shri Rama. E aí o sacerdote com a esposa acabou nos adotando como filhos. E aí todos os rituais e eventos que ele tinha que fazer na cidade, ele nos levava e ia me ensinando. Como ajudante. Os rituais. Eu era o coroinha, né, para acompanhar ele. Aí fomos aprendendo um bocado de coisa. Até Índia ele nos ajudou também. Isso foi muito bom quando a gente chegou na Índia, porque íamos lá para o interior, onde fica o ashram do Swami Tilak, que é o Bhajaranga Das Kuti, que é lá nas margens do rio Narmada, que é um outro rio sagrado também na Índia, que muito pouca gente conhece aqui no Brasil, porque conhecem mais o Ganges, o rio Ganga é muito famoso, o Yamuna, mas o Narmada quase ninguém conhece. Claro. E esse é um muito interessante porque é da onde saem os Shivalingas. Todas as pedras do rio Narmada são consideradas Shivalinga. E aí, quando nós chegamos lá, nesse interior, é tudo escrito em índias tabuletas. E com a ajuda do nosso pai malásio, da Malásia, nós conseguimos ler para onde a gente estava indo com certeza, pegar ônibus e outras coisas. Foi muito interessante. Então aí conseguimos chegar na Índia. Só que pegamos, tivemos que ir da Kuala Lumpur, Malásia, para Bangladesh. O avião era da Biman Bangladesh Airlines. Aí de Bangladesh tivemos que ir para o Nepal, porque nada de visto em lugar nenhum. Aí chegou no Nepal, fomos lá na embaixada, não, vocês não podem, estudante tem que esperar, é um visto demorado. Às vezes demora um ano. Nossa. Aí a gente falou, bom, aí estávamos meditando um dia e veio um insight assim, bota o papel da vacina, grampeia em cima do visto pedido do visto de estudante. Aí eu grampeei, a Chandra grampeou, aí falamos assim, vai um de cada vez, porque se der algum problema eles nos prenderem ou qualquer coisa, pelo menos um fica livre para ajudar o outro que está preso. Aí eu fui, consegui. Aí agora chegou a vez da Chandra.
Ela ficou meio receosa, mas foi também, e aí saiu, Aí conseguiu. Legal. turista. Agora, Finalmente fomos. Mas depois, aqui no Brasil, nós compreendemos por que a gente passou em Singapura, Malásia, Nepal, até mesmo Bangladesh. É porque nós tínhamos que conhecer pessoas que fizeram parte das nossas vidas passadas. E nós não podíamos ter ido lá, tão longe, e não ter as encontrado, as conhecidas. Conhecidos. Nós tivemos amizades nesses lugares que foram assim, coisas instantâneas, como se a gente já conhecesse há muito tempo. bom, então estamos chegando na Índia, que é o propósito aí. Aí pegamos um ônibus, a de Nepal é Katmandu, até a fronteira. Aí da fronteira a gente pegou o visto De entrada. na Índia, que eu já estava de passaporte com visto de turista. Aí entramos na Índia, em Gorakhpur, que é lá em cima na fronteira, e o Gorakh é um grande yogi, famosíssimo e tal, de muitos anos atrás, né? Tem um livro dele, né? Do Gorakhpur também, que é um dos livros importantes do yoga, Yoga, claro. do Yoga Sutras, né? E do Hatha Yoga Pradipika e também do Gueranda Samhita. É um outro livro importante. Aí o que aconteceu? Aí entramos pelo Gorakhpur, aí pegamos um trem direto para chegamos lá perto. Tajipura, perto do Ashram. Não, nós descemos em Timarni. Aí, agora, recentemente, eu vim a descobrir que o Rajneesh, o Osho, nasceu em Timarni. Timarni já Eu não é sabia. pertinho do Kutir, né? É pertinho. Pertinho, assim, né? Quando tem estrada, né? Porque quando nós chegamos, estava no tempo das monções, das chuvas. Aí pegamos um ônibus que era lá no final da cidade de Timarni. Timarni é pequena a cidade, mas aí já era tudo estrada de terra. Aí, quando pegamos esse ônibus, falaram, o ônibus sai às 10. A gente chegou às 9h30, ficou sentado esperando, deu 10 horas, fomos lá, falaram, 10 horas, o ônibus vai sair, né? Ele falou, não, 10 horas é a hora que começa a encher o ônibus. O ônibus sai quando estiver cheio. Que ótimo! Os indianos, assim, naquela época, que não eram tão globalizados como hoje em dia, já todo mundo eles eram assim, o tempo lá era outro tempo. Diferente do nosso, o tempo deles era outro. Claro. A gente chama isso de Indian Time. E também, depois que ele falou isso, né? 10 horas não é quando começa a encher. Aí depois sai. Aí o pessoal costuma falar, that is India, my friend. E a Índia tem... Aí deve ter saído umas 11, 11h30. Rápido. Só. Durando o meio-dia. É rápido, 1h e 2 horas já sentado esperando. Fora a viagem. Aí a estrada estava interditada, né? Chegou até um ponto do caminho para o ashram do Kuti. Aí dali a gente tinha que ir a pé, com as mochilas na costa. Só que a estrada de terra, você pisava na terra e afundava até o joelho, parecia assim na neve. E ia andando com as mochilas até chegar em Tajipura, que é uma cidadezinha próxima. Aí quando chegamos em Tajipura, aí a Chandra lembrou esses dias uma história de um rapaz quando nos viu, eu de barba, ela assim também vestida, indiana, e eu com uma bata comprida, ele nos viu, aí o que aconteceu? Nós passamos um riacho, um longo riacho para lavar as pernas. As pernas. Aí o rapaz estava pastoreando ali uns novilhos, ele veio
e se prostrou aos nossos pés. Quando nos viu, um indiano, um rapaz indiano, se prostrou nos pés e ajudou a lavar, assim, o pé, tá, a perna e tal, se prostrou, entendeu? Aí nós ficamos, assim, impactados com aquilo, né? Falou, puxa, que grandeza desse rapaz, né? Desse menino, de fazer isso, uma coisa, assim, dessas, né? Aí nos levaram para a casa do chefe da aldeia, né? Aí ficamos lá esperando, né? A gente querendo ir pro Cotia e tal, e eles, não, fica aí, tá? Porque, poxa, chegar 2 estrangeiros lá nesse lugar era um milagre. Então eles não iam soltar o milagre assim logo, né? Queriam reter o milagre lá. Aí ficamos lá, tinha que dormir. Aí chegou a hora do almoço. Aí sentamos assim no chão, né? O chefe da aldeia, mais a esposa dele e nós dois. O resto era tudo serviçal. Aí vieram trazer a comida e tal, tinha uns 6 a 8, um bocado. Não tinha nem câmera fotográfica para fotografar, e eles fotografarem a gente. A gente tinha câmera. Aí a gente botaram a comida assim e começou a conversar com ele, aí fomos comer a comida. Não vimos a comida, porque estava coberta de mosca, o prato. Aí falamos para ele, olha como tá. Aí ele chamou o serviçal para ficar abanando o prato para as moscas saírem. Para eles aquilo era normal. Claro, normal. De repente até pega uma mosca por engano para comer. Mas isso Ou abre a boca, ela vem voando. Isso para mim de 1985, né? Então, quantos anos? 40 anos atrás. Vai fazer 40. Então, agora está muito diferente. Né? Tá, depois da gente insistir muito que queria ir lá para o ashram, aí eles mandaram vir um carro de boi, puxado por 2 touros e aquela roda de madeira que era o único que passava na estrada para chegar lá. Aí foram algumas horas, aí chegamos finalmente no ashram do Swami Tilak, na Índia. Deixa eu só fazer uma pequena interrupção para dar uma explicada aqui, porque muita gente ao longo da semana vinha me perguntar quem era você, qual era a tua linha. Eu me lembro do Gilberto Gil que dizia que quem tem linha é carretel. E eu queria só falar 2 coisinhas para explicar para o pessoal não pegar o bonde andando. Uma é que esse mestre que a gente está se referindo era o Swami Tilak. O Swami Tilak esteve no Brasil nos anos 70, o Narendra o conheceu nos anos 70. 73, por aí. Depois no restaurante da Isália. Depois ele voltou em 83, ficou um tempo aqui, que foi quando a maioria de nós o conheceu e se vinculou, a gente se vinculou como uma família, né? Nós somos uma família de pessoas ligadas a esse mestre que não fundou instituição nenhuma, que não aceitava discípulo no primeiro momento, que deu 3 voltas ao mundo descalço, sem pegar dinheiro, ele e mais um amigo dele. E essa figura, né, esse mestre, depois em 84 ele deixou o corpo na Espanha. Eu queria falar mais uma coisinha importante, porque foi muito importante para mim, na experiência com vocês, principalmente lá no ashram, era essa perspectiva de que a gente podia fazer um mosteiro sem pertencer a nada, né? Porque tanto vocês como a gente não pertence institucionalmente a caminho nenhum. Então, para mim, foi muito forte, assim, foi muito importante, tanto na aurora espiritual quanto na experiência com vocês lá no Atmacharya, poder viver uma vida espiritual aberta, sem estar dentro de uma caixinha, né? Isso foi uma coisa muito importante no meu crescimento, na minha história. Porque muitas vezes, até tem uma moça, uma senhora, que é a Patrícia, irmã da Wanda, né? Sim. Que está frequentando os estudos que a gente faz, do Swami Tilak e tal. Aí ela pergunta, mas qual é a religião de vocês e tal? Aí a gente falando, bom,
nós aceitamos todas as religiões, somos espiritualistas e seguimos a verdade eterna, que a verdade é superior a qualquer religião. Exatamente. Então, não importa que religião você tenha, o Ou que importante linha você siga. ou seita, o importante é atingir a verdade eterna do nosso verdadeiro ser. Mas temos um estilo ligado à cultura da Índia, né? Vedanta, Yoga, é mais ou menos a linha que nos conduz, né? De alguma forma, né? Isso. Sim, mas também, por exemplo, não deixamos... o Vedanta é como a filosofia esotérica da Índia. O budismo tem o Zen budismo. O islamismo tem o sufismo. O judaísmo tem a Cabala. Todas são... o cristianismo tem, e poucas pessoas sabem, a maioria dos cristãos não sabem, existe uma linhagem dentro do cristianismo que se chama cristianismo místico, que é do mestre Eckhart, São João da Cruz, Hildegard von Bingen, Dionísio Aparofagista. e a Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila. Tem vários santos que seguem essa linhagem chamada cristianismo místico e que foi até perseguidos pela Inquisição na época. A própria Santa Teresa queriam botar no fogo ela entrava em samadhi, em êxtase. E aí Hildegard von Bingen escreveu livros de cura pelas plantas e tudo, músicas lindíssimas, que nunca, não pôde, na época dela, ela não pôde mostrar para mim, porque ela não podia. Porque as mulheres não podiam. Só foi se descobrir agora recentemente, há uns 50 anos atrás. A igreja aturava Teresa d'Ávila, né? Mas tentou. Tentou, mas a sorte foi que o mestre Eckhart era importante para os inquisicionistas. E aí deixaram, ele conseguiu barrar. Agora, é importante uma nota aqui, o Meister Eckhart não é o Eckhart Tolle. Atual. Não é bom pensar aí. São homônimos. São homônimos. O nome do Meister Eckhart é outra pessoa. Aí o que aconteceu? Lá então, no Kuti, nós começamos a estudar mais sânscrito, Bhagavad Gita, o Brahma Sutras, os Upanishads, mantras, e mais ritual também, rituais, com Swami e tal. E depois começamos a peregrinar pela Índia. Saímos do Kuti, fomos na Kumbh Mela, lá em Haridwar, Rishikesh, e... Enfim, aí conhecemos muitos santos, conhecemos a mãe Krishnabai, que era uma santa também do sul da Índia, que era Shakti, né, a companheira do Swami Ram Das, um grande devoto, inclusive foi discípulo do Ramana Maharshi, o Ram Das, um grande devoto. Conhecemos o Swami Gnanananda, lá em Kanyakumari, que era até mestre do Sadhu Shilan, e o Sadhu Shilan foi um dos companheiros de viagem do Swami Tilak na Índia, antes do Swami Jyoti. Isso. Porque teve outros acompanhantes, mas que andaram com o Swami Tilak só na Índia, né? Peregrinos, monges peregrinos, né? E depois de um tempo que nós fomos descobrir... Somajulu também é um deles, que andou no sul da Índia junto com Swami Tilak. E aí o ashram do Swami Tilak deu um roteiro para a gente, das pessoas que conheciam o Swami Tilak, para a gente ir por esse caminho e se hospedar nesses lugares. Aí, por exemplo, um outro grande santo foi o Swami Abhedananda, em Trivandrum, que é a capital
do estado de Kerala. Ele era do Ramakrishna? Não, Não. era Swami por conta de outra linhagem. Ele era vivo na época e botou a gente para dormir na varanda com umas esteiras e tal. Não Tinha mais pessoas dormindo na varanda, olha só, gente. Outros indianos. Mas nos ajudou a entrar no Padmanabha Swami Temple, que é um templo muito ortodoxo, hindu, não pode entrar com roupa com costura. Tem que entrar com roupa sem costura. Não pode, tem que ficar 3 dias sem fazer sexo antes de entrar no templo. Todo ortodoxo. Regulações. Muita gente já entra sem camisa, assim, os do sexo masculino. E as mulheres têm que entrar com o sari sem a blusinha embaixo. Não pode nem também a sari sem a água embaixo. Tem que ser só o sari. Mas nós tivemos que ir falar com o abade, né, o templário que tomava conta do templo para poder entrar. Porque o ocidental assim também não entra fácil. Aí depois nós fomos aprendendo muitos costumes da Índia, né? Por exemplo, quando você vai visitar um mestre, tomar o darshan, né? Que é a visão, a visita, você não pode chegar lá e tocar nos pés dele com a mão esquerda. Você pode até tocar com as 2 mãos, mas você tem que cruzar as mãos assim para tocar. Então tem toda uma etiqueta espiritual também para você seguir. Por exemplo, você não pode chegar para um monge, para um swami e perguntar: Swami, quantos anos o senhor tem? É uma ofensa você fazer isso, porque você está querendo limitar ele ao nascimento do corpo. E a morte, ao nascimento. Ao sansara. Aí, quando você pergunta, o natural do swami é olhar para um lado e para o outro e ir para cima e falar infinito. Eu perguntei para o Swami Tilak isso, a idade dele. Ele falou: amigo meu, isso não é importante. Ele falou exatamente assim: amigo meu, isso não é importante. A idade não é importante. É verdade, né? Mas não disse a idade. Essa idade. E nós então aprendemos, começamos a aprender culinária indiana aqui com o Swami Tilak aqui já. E depois lá na Índia a gente aprendeu mais de culinária também. E outras coisas. Eu aprendi só o sapato. O Narena não aprendeu só o sapato. Eu era sapateiro, me chamava. E aí, depois de muito tempo que a gente foi lá, depois de umas 2, 3 vezes, que nós descobrimos que Adi Shankaracharya, o grande expoente do Vedanta, para aqueles que conhecem o Vedanta, ele morou no Rio Narmada, perto de lá. Ele teve o discípulo dele, Govinda Pada. Ele é o mestre. Era com discípulo, né? Porque o mestre mesmo, Gaudapada, mandou ele estudar com o Govinda, que já era um discípulo adiantado. Então eram irmãos espirituais. O Shankaracharya enfiou o pé na boca do jacaré, né? Na boca do jacaré? Porque tem essa história. Ele enfiou o pé na boca do jacaré para a mãe dele autorizar ele a ser sannyasi. Ele ia morrer. Ainda bem que lá no Narmadá não tem jacaré, pelo menos que eu saiba. Porque o problema do Shankaracharya foi o mesmo problema do Swami Tilak. Ele era filho único e homem. Então, no caso dele se tornar monge, quem ia cuidar da mãe dele? E quem ia ter a linhagem também? O Chaitanya Mahaprabhu também era assim, era filho único e foi... Vários grandes mestres da humanidade eram... O Chaitanya Mahaprabhu também tomou sannyasa da linhagem do Shankaracharya. Exatamente. Era depois que surgiu os Goswamis, que na verdade também pegaram ligados ao Tulasidas, que é lá de Benares, que escreveu o Ramayana, traduziu o Ramayana para a língua popular da Índia, né, que é o Hindi. Então, a gente, por exemplo, em muitos lugares,
eles achavam que eu era indiano, a Chandra nem tanto. Mas quando ela se vestia assim, com o sari branco, aí achavam que ela não era indiana, mas era uma deusa encarnada. Que as deusas são brancas nas estátuas. Olha. Nós chegamos em Vrindavana de trem. Quando saímos do trem, o povo veio nos recepcionar. Acharam que o mestre Narendra estava com a deusa chegando lá. Porque ela, com a cara de lua, assim, né? As deusas têm uma cara redonda, branca, com o sari cobrindo assim. Então, achavam que eu era Mirabai, que chegou, nos levar. O chefe da estação de trem falou: Mirabai chegou, Mirabai reclama. Porque o que acontece? Quando nós fizemos essa peregrinação pela Índia, sem dinheiro, então muita magia espiritual aconteceu que nós não conhecíamos. Coisas assim, poxa, inexplicável. Chegar numa aldeia, 5, 6 famílias discutiram entre si para ver em que casa íamos comer e se hospedar. Então, não, vai na minha, não, na sua não, vai na minha e tal, entendeu? Coisas assim inesperadas aconteciam, de pegar um ônibus e pegar um pouquinho de moeda que a gente tinha para pagar o ônibus, e ele falou: não, vocês não pagam ônibus e tal. Chegar no trem lotado da Kumbamela e botaram a gente na cabeça deles e com as mãos assim foram passando nossos corpos para dentro do trem, porque não dava para passar por baixo. Aí nos jogaram lá dentro, aí tinha uma cabine assim com 3 sofás e umas 20 pessoas. Aí quando botaram a gente ali na cabine, aí já se levantaram, falando: não, vocês sentam aqui, vocês são santos e tal, vamos sentar aqui, nós vamos pegar as vibrações de vocês e tal. Aí pediu o senhor, que era o mais proeminente ali da cabine, aí falou: você tem que iniciar meu filho, porque ele é jovem ainda, você tem que dar o Gayatri para ele e tal. Eu falei: não, nós somos swamis, não, somos ainda discípulos, não podemos iniciar e tal. Ele falou: então dá pelo menos uma bênção. Aí eu falei: bom, isso aí não pode ser, né? Aí Bhagavan Kripa, Deus te abençoe. O pior foi outra vez, me lembrei agora que a gente estava num trem também, e aí perguntaram para tudo em hindi. A gente já estava falando hindi bem, né? Muito tempo lá, quase um ano, a gente já falava um hindi considerável. Perguntaram para onde é que a gente ia. A gente falou: vamos para o Brasil. Aí, não de onde que a gente era, na verdade, de onde nós éramos. De onde vocês são? Nós somos do Brasil, falamos para ele. Aí eles conversaram entre eles, confabularam aqui, lá. Aí ele falou assim: olha, esse trem aqui não vai para o Brasil. Mas se vocês descem em tal estação, pegam um outro trem, que aquele trem vai para o Brasil. Eu chego lá. Não, mas ele pensava que o Brasil era ali na Índia também, entendeu? Eu pensava que a gente também era indiano. Era indiano para um lugar que chamava Brasil. Eu, quando fui sozinho uma peregrinação, a Chandra não foi, eles perguntavam para mim: esse ônibus vai para onde? Aí já tinha aprendido a ler, né? Não éramos analfabetos para ler as letras Devanagaris do Hindi. Aí eu lia e falava para eles: esse aqui vai para Narendra Nagar, por exemplo. Aí eles pegavam. Então, a gente estava tão assim incutido da vida espiritual indiana que já éramos como se fôssemos nascidos lá, né? Muitas pessoas achavam que eu era da Caxemira. Que é mais branca. Porque na Caxemira as mulheres são brancas, tem brancos de olho azul, cabelo ruivo. Bom, porque a Índia é muito vasta, né? Então, é isso que é importante. A Índia é um continente, né?
Agora estamos em 1,4 bilhão de habitantes, já ultrapassou a China e tem 24 idiomas e de 200 a 2.000 dialetos. Então, muitas vezes, um indiano do norte, para falar com um indiano do sul, tem que falar em inglês, porque um não conhece a língua do outro, mas conhece o inglês. Por causa da colonização inglesa, né? Agora, em relação ao yoga, por exemplo, a gente conheceu vários mestres. Aqui no Brasil? Não, lá na Índia. O Narendra, por exemplo, esteve com o Iyengar, conheceu pessoalmente. Eu não conheci, mas estivemos no Yoga Santa Cruz também, de Mumbai também. Santa Cruz é o Swami Yogendra, era o Sri Yogendra. Sri Yogendra. Agora está o Sri Jayendra, que é o filho dele. Né? Muito bom, muito bom. Tivemos também essa oportunidade de conhecer esses grandes mestres do yoga também. E o próprio Swami Chidananda, do Sivananda Ashram, que foi o que deu iniciação de Swami para o Swami Jyoti. Prakash Mayananda, que virou Prakash Mayananda. E o próprio Swami Krishnananda, que estudei também Vedanta com ele, ele sempre perguntava: o que você faz, de onde é, o que você é, e tal. Eu falei: do Brasil, discípulo do Swami Tilak e tal. Aí ele falou assim: o Swami Tilak teve muitos discípulos, já vieram vários aqui estudar comigo. Mas você vê, como aquilo que você falou, o Swami Tilak não criou nenhuma ordem, nenhuma instituição. Por isso ele é pouco conhecido aqui no Brasil. Pouco conhecido aqui no Brasil. Mas nós tivemos uma notícia muito interessante, mas que eu não vou falar. Essa notícia vai ser uma surpresa para todos os discípulos do Swami Tilak aqui no Brasil e os que conheceram o Swami Tilak aqui no Brasil e até em outras partes do mundo. Porque muitas vezes a gente chegava num lugar e aí encontrava alguém que já tinha conhecido o Swami Tilak, tanto na Índia como aqui também, na própria Colômbia, no Bogotá, nesses lugares, sempre tem alguém espiritualista que conheceu. Então, só uma explicação para o pessoal que está aqui assistindo, para não ficar boiando com o nosso papo, eu queria só falar duas coisas. Uma, que o Kutir, que o Narendra se referiu, esse ashram que eles foram na Índia na primeira vez, e foram outras vezes, eu acho, era aonde morou o mestre do Swami Tilak, que chamava Bhajaranga Das Ji Maharaj, e o Swami Tilak ia e voltava, ele viajava, então foi o point do Swami Tilak foi ali naquele ashram. Depois o mestre dele faleceu. Hoje em dia quem cuida é o Swami Nitya Chaitanya, que eu conheci, ele veio ao Brasil algumas vezes, inclusive eu na casa do Narendra eu encontrei já. E outra coisa que eu queria contar também do Swami Tilak, peraí, esqueci aqui. Sim. E aí a passagem do Swami Tilak pelo Brasil suscitou a construção de um templo em Brasília, que se chama Jnana Mandiram, aonde concentra mais ou menos a vida hinduísta brasilense. Porque assim como nós, o Jnana Mandiram é um hinduísmo sem estar vinculado a nenhuma instituição, a nenhuma seita. É um hinduísmo aberto. O Swami Tilak, inclusive, deu essa instrução que fosse um lugar que recebe todo mundo, né? Inclusive aqueles que são contra a nossa filosofia. São contra nós. Eles são contra nós. Está escrito na carta de inauguração do templo. Querido Hernani e Narendra, nós temos que acabando, porque nós estamos no espaço de yoga do nosso irmão Murali. Aqui, Murali está aqui. Ele nos cedeu aqui gentilmente para ter essa live. Tudo já estava pré-combinado. Tudo já estava Só que nós não sabíamos, nem ele tampouco. Vem cá, para fechar, faz um marketing do seu trabalho. Onde é que é a loja? O que você faz?
Como é que é essa dinâmica dos produtos? Aqui, Faz o um Muralha marketing vai rapidinho. botar a cara dele. Pagava a muralha aqui. Que coisa boa. A Chandra também está Um aqui. beijo pra Oi. você. A Chandrinha aqui. Chandrinha. Nós, Após. Muito bom. atualmente, né, a Chandra é diretora social lá do Nana Mandirã de Brasília. Então, de vez em quando ela vai lá, agora vai sábado para organizar o evento do Mahasamadhi. Eu não posso ir porque eu tenho que tomar conta aqui das nossas atividades no Fala da Rio. loja, onde é que é a loja, como é que é o nome da loja, quem Aí, tem a loja. aí nós temos uma loja com produtos indianos, produtos esotéricos, Divina. chama Mãe Divina, já tem mais de 30 anos. Nesse endereço tem uns mais de 10 Qual o anos, endereço? que fica aqui na Rua Frei Caneca, 183, que é em frente à Academia de Polícia, que forma policiais civis. E Quem tiver mais alguma dúvida, alguma coisa que queira perguntar, pode entrar em contato com nós pelos telefones, pelos nossos telefones. Tem o 21, que é do Narendra, 999-8301-3106, perdão, 999-833106, e o meu, que é 999-664966. Vocês têm Instagram? Nós temos no Facebook, temos Instagram, Mãe Divina, Divina. e temos também no Facebook também Mãe Divina também. Vocês também dão aulas de yoga em curso de formação de instrutores de yoga, é isso? Damos em alguns lugares. Nós damos na ANI e damos também no Satya Mandir, que fica lá em Vargem Grande. Por enquanto nós damos nesses dois porque espaços. o Shiva Studio da Sheila também dávamos, mas está meio parado. Foi lá para para Bahia. Para Bahia, está meio esquisito. E agora no Yoga da Glória, todos os eventos espiritualistas, nós fazemos lá. Por exemplo, o último foi o Mahashivaratri, a noite de Shiva. E também fizemos a inauguração do Yoga da Glória, o ritual hindu com cerimônia do fogo e tal. E outros eventos assim, digamos, Guru Purnima, aí também fazemos lá no Yoga da Glória, porque o espaço deles é maior. E algumas reuniões menores nós fazemos na nossa casa para 20 pessoas no máximo, né? Isso, aí a pessoa entrou em contato conosco pelo Zap, aí nós podemos mandar o convite para essa pessoa quando for na residência ou no Yoga da Glória para participar do encontro. E vocês têm um canal de vídeo no YouTube também, não tem? Com aula, com coisa? Nós temos um ligado ao Nana Mandirã e tem o meu também. Tem o meu canal, também tenho, mas eu vou melhorar ele agora. Mas no Zap, mais acessível. No Zap a gente tem um grupo que chama Sanatana Dharma, que aí coloca os eventos, tem um estudo todo domingo de manhã, às 10 horas. Passa para todos. Por enquanto é só, porque o nosso tempo ainda está limitado devido ao problema do trabalho material com os produtos indianos e tal. Então, namastê para todos. Foi muito bom ter vocês aqui. Vocês são meus irmãos, moram no meu coração, têm uma importância imensa na minha vida. Além do afeto que une a gente, com certeza. Estou torcendo para que a gente esse ano tenha um encontro lá no Monte Caruná, que a gente possa fazer esse ano. Vamos. Isso, vamos fazer. E no seu também. Com certeza. Então, obrigado ao Dharmendra. Olha só, eu vou te chamar um dia para a gente fazer uma live só para falar de ritual e cerimônia. Ritualística hindu é boa também. Não é? É bom. Gente, então, obrigado a todos. Namastê, Chandramani, Narendra. E obrigado, Dharmendra. Dhanyavad. Namastê. 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 Murali, Padma. Namastê. Namastê. Todo mundo. Um beijo.
Grande beijo.